E uma coisa que eu tenho a dizer é que, assim, é claro, eu já indiquei isso num vídeo anterior, né? Que todo mundo merece uma segunda chance, homens, mulheres, no sentido de as mulheres que se arrependem, muitas mulheres se arrependem de viverem assim, ou pelo menos elas dizem, né? Não, eu não me orgulho do meu passado, eu não me orgulho do que eu fiz, eu não tô querendo julgar ninguém, isso aqui não é juízo de valor. É um comentário. E é o que eu falei, todo mundo tem o direito de se arrepender, de mudar, de procurar sua redenção. Porque as pessoas erram, cara, e as pessoas mudam, e os erros servem para que a gente se torne mais sábio, para que a gente aprenda com eles. Beleza? O que eu quero dizer aqui, rapaziada, nesse sentido, cara, é o seguinte: eu sou totalmente a favor de uma mulher se arrepender, sou totalmente a favor de uma mulher decidir mudar, decidir ser diferente, decidir, às vezes, sei lá, resetar o histórico dela ou o valor sexual de mercado dela. Tem muitas mulheres que se arrependem genuinamente disso, tá bom? Porém, é aqui que eu sou muito a favor, cara, da teoria do homem seguindo o seu próprio caminho. Entendeu? Então, quando uma mulher indicar e falar, por exemplo, não, eu me arrependo, eu não sou mais assim, eu mudei, genuinamente, cara, eu te respeito, eu te desejo toda a sorte do mundo, mas eu vou seguir o meu caminho, cara. E você segue o seu caminho separadamente. É assim que eu penso. Busque a sua redenção, busque o seu arrependimento, entendeu? Aceite se perdoar, digamos assim, independentemente, rapaziada. É isso que eu quero dizer, beleza? Porque até quando que o homem vai ter que ficar pagando essa conta? Todas as contas que vem a gente tem que pagar, ou sozinho ou junto, né? Isso é até irônico isso, né? Quando o homem sai, normalmente é o cara que sempre paga a conta. Então, até nesses aspectos de relacionamento, das consequências que estão acontecendo, que vão chegar provavelmente, a gente vai ter que dividir essa conta? Não, cara. Elas têm que pagar essa conta sozinhas, rapaziada. O homem não vai ajudar a pagar essa conta. Não, agora eu mudei, me arrependi, eu mudei completamente, eu vou fechar meu Instagram, eu não vou mais ser assim, etc. Eu aceito relacionamento nesses moldes tradicionais. Não, cara. Chegou num ponto em que não há negociação mais. Não, agora a gente pode pagar essa conta juntos. Beleza? Vamos pagar essa conta. Não. E o homem, na minha opinião, cada um faz o que quer, essa é a minha opinião. O homem deve continuar seguindo o caminho dele. E a mulher que quiser procurar a redenção dela, procurar arrependimento, segue o caminho dela. Eu não acho que... É o que eu falo, eu sou totalmente a favor das mulheres buscarem a salvação delas sobre relacionamento, entendeu? Ou buscarem a salvação do valor sexual de mercado delas, cara. Mas não quer dizer que eu tenho que salvar você também junto, que eu tenho que te ajudar nessa salvação, não. É um caminho agora que eu acho que as mulheres vão ter que seguir se isso acontecer. É uma conta que, se chegar, elas vão ter que pagar sozinhas, cara. Aceitem, carreguem e arquem com o ônus da responsabilidade pelas escolhas que elas fizeram no passado. Você tem o direito de se levantar, você tem o direito de buscar sua redenção, beleza? Só que agora você tem que atravessar esse percurso para que isso seja internalizado dentro de você. Porque senão nunca vai haver mudança, rapaziada. Senão a gente só está endossando e permitindo para que esse comportamento hipergâmico permaneça perpetuado. Se sempre as mulheres puderem exercitar a hipergamia alfa, e quando baterem a fase de epifania, agora elas querem relacionamento, agora elas querem mudar, agora elas são da igreja, agora elas são conservadoras. Progressista até os 28, conservadora dos 28 em diante. Não, cara. Beleza? Você quer ser conservadora? Beleza, seja. Você quer continuar na igreja? É seu direito. Você quer se arrepender? Tá tudo certo. Você quer mudar de opinião, de estilo de vida? É um direito seu. Mas eu não quero participar disso. Eu não quero ajudar você nesse caminho agora. Eu acho que você deve seguir pelo seu caminho. Você tem todo o meu apoio, cara. Meu apoio moral. Daqui de longe eu tô torcendo por vocês. Vai lá, vai em frente. Boa sorte, cara. É isso aí. Mas eu vou seguir meu caminho. Eu vou seguir o meu caminho. E você segue o seu. E você, homem, você faz o que você quiser também, irmão. Prove pra mim, entendeu, que você realmente mudou. Quando que você vai provar pra mim que você realmente mudou? Não quando você mudou, mas quando você lutou por mudanças. E essas mudanças aconteceram. Não adianta nada elas mudarem, mas se não houverem mudanças, rapaziada. Mudanças nos relacionamentos, mudanças nos comportamentos delas, entendeu? Mudanças nas leis. Não significa nada pra mim uma mulher mudar. Ela tem o direito, ela merece uma segunda chance para si mesma. Ela merece se perdoar. Mas não quer dizer que, porque ela tem que tentar de novo, eu devo dar uma segunda chance para ela. Não, mas ela deve dar uma segunda chance para si mesma, sem dúvida. Eu vou seguir o meu caminho, rapaziada. Esse foi o que eu falei para ele, cara. Quando ela disse, não, mas ela mudou, tal, né? Ela teve um passado promíscuo, tal. Agora ela gostava dele, ela estava se comportando de maneira diferente. Estava indo para a igreja também, passou a ir para a igreja. É o que eu falei, é louvável, é um comportamento, espero que seja genuíno e honesto, tá? Mas aí, quando ele pergunta pra mim, e aí, cara, o que você acha? Você acha que eu devo dar uma segunda chance? Não, cara. A fase é o que agora? É indiferença. Agora o que é?
É pular do barco. É pular do navio, cara. Se o barco dela está afundando, não, eu não vou ajudar você aqui a tirar água do barco, a gente vai consertar esse barco junto, mesmo que você também esteja empenhada e genuinamente querendo consertar o barco. Não, 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 não. Não, 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 eu não entro mais no barco. Ou se eu estivesse no barco, eu saí fora do barco. Eu não estou no barco com você. Você tem todo o direito, cara, de tentar consertar seu barco agora e tal, tirar a água dele, que agora ele vai começar a afundar. Mas eu não vou te ajudar. E é o que eu estou dizendo, quando eu começar a ver, quando os homens, eu sou a favor dos homens começarem, eu sou a favor dos homens darem uma segunda chance, quando houverem mudanças. Entendeu? Quando houverem mudanças. Conservadorismo de conveniência, cara, isso não existe, entendeu? Isso só é uma manifestação da hipergamia que a Red Pill explica para nós. A mulher vive na fase alfa normalmente, que é quando ela tem o alto valor sexual de mercado dela, onde ela consegue exercitar opções se ela quiser. E aí quando ela atinge a fase de epifania, que ela não vai mais ter o mesmo valor sexual de mercado, e a janela dela de fertilidade agora vai apertar, ela entra na hipergamia beta, não é verdade? Se a gente dá uma segunda chance para elas, né? O que a gente está fazendo? A gente está endossando o comportamento hipergâmico de ser alfamente hipergâmica na juventude e betamente hipergâmica após a fase de epifania, cara. Qual que é a diferença? Não muda nada. Não muda nada. A gente só está perpetuando, a gente só está favorecendo e endossando a hipergamia, cara. Não há mudança nenhuma, entendeu? Esse é meu ponto de vista. Não colocar um freio aqui, não, veja bem, a mulher tem que ser modesta. Não, negativo, cara. Eu não sou a favor disso, entendeu? Deixa o trem descarrilhar. A mulher que quiser ser modesta é o direito dela, a mulher que não quiser ser também é o direito dela. E a gente vai continuar seguindo o nosso caminho. Mas tentar colocar amortecedores para hipergamia e tal, a gente vê a histeria que acontece, e foi o que eu falei, cara. Não é que aquela lista torna o casamento impossível. O casamento se tornou impossível e aquela lista está tentando torná-lo possível novamente, entendeu? É o oposto. O feminismo tornou o casamento impossível, na verdade. Mas agora é muito fácil uma mulher aceitar condições de amortecimento, né? Quando ela atingiu a fase de epifania. É muito fácil a mulher, às vezes, até concordar com aquela lista depois que ela exercitou a fase alfa da hipergamia, né? Aí é fácil, cara. Agora, uma mulher no auge concordar com aquilo, quer que seja, ou ela mesma se amortecer, aí é diferente, que é o que a gente não costuma ver. Claro que tem exceção, né? Claro que tem exceção. Presta atenção, rapaziada. Presta atenção. Essas mulheres que decidem amortecer a hipergamia, né? Normalmente na fase de epifania, algumas mais novas, né? No caso dessa garota, tá bom? Que eu dei de exemplo, ela decidiu amortecer a hipergamia dela na fase de 25 anos, tá? Cara, você decidir amortecer a hipergamia para si mesma é uma coisa, né? Você decidir dar uma segunda chance, pedir uma segunda chance e agora decidir se amortecer hipergamicamente, tá? Para si mesma é uma coisa. Mas essas mulheres, elas estão amortecendo a hipergamia na hora de escolher um homem? Na hora de escolher um homem, ela também aceita um cara que às vezes está procurando a redenção dele? Ela aceita um cara que não tem o valor sexual de mercado tão alto assim? Porque você decidiu amortecer a sua hipergamia para si, né? Não, agora eu mudei, agora eu quero uma segunda chance, agora eu me arrependo do que eu fiz no meu passado e tal, mas eu não quero um cara assalariado, eu não quero um cara que não é tão alto assim, eu não quero um cara que é CLT, eu não quero um cara que ganha 2 salários ou 3, eu ainda quero um cara hipergamicamente falando acima de mim. Isso não é redenção, isso é oportunismo, rapaziada. Então, essas mulheres, cara, que se dizem arrependidas por ter deteriorado o valor sexual de mercado delas para relacionamento, elas estão dispostas a dar uma segunda chance para os caras mais comuns? Elas estão dispostas a dar uma chance para o cara que está começando ainda na construção da carreira dele, que às vezes não tem casa, que às vezes não tem uma profissão de alto valor, que não tem uma vida tão estável? Porque senão, isso não é redenção, isso é oportunismo, cara. Então tudo bem, a mulher quer uma segunda chance, porque ela deteriorou o valor sexual de mercado dela sendo promíscua. Mas você está disposto a dar uma chance para o cara que não tem um VSM tão alto assim?
Você está disposta a dar uma chance, beleza. Eu quero que um cara me aceite para relacionamento, mesmo por eu ter tido um passado promíscuo, tô falando dessas mulheres especificamente, não tô dizendo que todas são assim. Para essas que se dizem arrependidas, como no caso dessa que eu falei, né? Ela se disse arrependida. Não, eu me orgulho do que eu fiz. Mas você está disposta a aceitar um cara mediano? Você está disposta a aceitar um cara assalariado? Você está disposta a aceitar um cara que anda de palio? Você está disposta a aceitar um cara que não tem um VSM tão alto assim? Você quer suprimir a sua hipergamia para si, considerando o relacionamento. Mas você está disposta a suprimir sua hipergamia também na hora de escolher um homem ou não? Porque muitas vezes o que eu vejo são essas mulheres que se dizem arrependidas e tal, elas, tudo bem, amortecem a hipergamia delas. Elas aceitam os amortecedores, como eu falei para você, né? Normalmente após a fase de epifania. Mas eu percebo que elas não estão dispostas a amortecer a hipergamia na hora de encontrar, na hora de escolher um homem. Então é muito fácil agora você pedir uma segunda chance, mas você não quer dar uma chance para o cara que ainda não é tão destacado assim.